Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Quincas Borba. Olá a todos os amantes da literatura. Meu nome é Rafael, sou editor do Clube de Literatura Clássica e hoje falaremos sobre o clássico do mês, Quincas Borba, de Machado de Assis. Não é a primeira vez que publicamos Machado de Assis no clube. Nós já fizemos uma edição de Dom Casmurro, que foi acompanhada de uma seleta de contos com a temática do adultério, e também já publicamos Memórias Póstumas de Brás Cubas. E todas essas edições foram amplamente anotadas e elas têm o diferencial de permitir explorar essas duas obras de Machado de Assis de forma mais íntima, já que as notas te possibilitam entender o vocabulário do autor e as infinitas referências eruditas que encontramos a cada passo dos livros. Com Quincas Borba, nós estamos dando continuidade à publicação das obras de Machado aqui no clube. Mas como que Quincas Borba se posiciona em relação aos outros romances de Machado de Assis? Esse vai ser o ponto principal deste vídeo. Primeiramente, nós temos que nos lembrar de como os críticos classificam a obra machadiana. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar das duas fases da obra de Machado de Assis, a fase romântica e a fase realista. Na fase romântica, e nossa fala vai se restringir apenas à prosa de Machado, deixando de lado o que é poesia, Machado de Assis escreveu 4 romances, que foram Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Ele também publicou 2 coletâneas de contos, que foram Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Nesses romances, nós encontramos um autor que realmente se adequa em grande medida às convenções românticas. E é importante frisar esse em grande medida. Nos 4 romances, lemos histórias de amor nos quais a heroína, quando não é o centro do enredo, é certamente o seu eixo. Em Ressurreição, lemos a história de Félix, que se apaixona perdidamente por Lívia, mas cujo ciúme possessivo e doentio leva a uma relação perturbada. É interessante que logo em seu primeiro romance, Machado de Assis já tratava de um tema que seria caro por toda a carreira dele, que é o adultério. Mas embora a Ressurreição seja notável enquanto romance de caracteres, a sua escrita ainda é bastante convencional. Em A Mão e a Luva, encontramos uma história em que uma heroína é disputada por 2 homens de personalidades totalmente diferentes. Já a Helena trata de um possível incesto, sendo daquelas histórias de amor impossível. Em Yaya Garcia, por sua vez, lemos a história de um verdadeiro quadrado amoroso, mas que também é muito interessante e muito bem construído. Nesses romances, Machado de Assis já demonstra grande talento, compondo bem suas tramas e suas personagens e se servindo de várias referências históricas e sociais. Mas o autor não seria lembrado como o maior escritor do Brasil se sua carreira tivesse parado por aí. Por outro lado, seus contos já caminhavam noutra direção. Apesar de certas histórias românticas convencionais, em seus contos, desde o início, Machado de Assis já demonstra seu pendor à sátira, como vemos em histórias como O Segredo de Augusta e O Relógio de Ouro. E aqui que está o pulo do gato. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis muda radicalmente o seu estilo e o direcionamento que dá à sua obra, desenvolvendo essa postura até o fim da vida. Os críticos costumam chamar esta nova fase de sua carreira de fase realista. Quincas Borba, inclusive, é chamado de o segundo romance da trilogia realista, composta de Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Mas será que realmente podemos chamar a segunda fase de Machado de Assis de fase realista? O realismo na arte tinha a pretensão de retratar a realidade da forma mais objetiva possível. O contraponto ao romantismo se dá justamente pelo fato de o romantismo dourar demais a realidade, criando personagens idealizadas e histórias exageradamente sentimentais. Podemos fazer um contraponto nas artes visuais, se nós nos lembrarmos das paisagens extraordinárias de Caspar David Friedrich, como na pintura O Andarilho sobre o Mar de Névoa, ou na montagem épica de Delacroix em A Liberdade Guiando o Povo, e contrastar isso com a pintura de Gustave Courbet, como Bonjour, Monsieur Courbet, e no famoso quadro As Catadoras, de Jean-François Millet. Enquanto nos primeiros exemplos vemos imagens arrebatadoras, nos 2 últimos vemos cenas modestas e realmente realistas. Na literatura, o realismo se delongará na descrição das mazelas que afligem a sociedade e na pintura de caracteres, em cenários mais modestos e próximos do homem comum. O foco nas mazelas dará origem mais tarde à corrente naturalista, cujos romances serão propostos como teses para explicar o funcionamento da sociedade. O próprio Machado de Assis fala dessa dicotomia em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 14 do livro. Eu vou ler para vocês.
Aqui ainda nós estamos no início do livro e no início de seu romance com a espanhola Marcela. É o capítulo que se chama O Primeiro Beijo. O primeiro parágrafo do capítulo diz assim: Tinha 17 anos. Pungia-me um buçozinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos vivos e resolutos eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo era um lindo garçom, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. O curioso nessa passagem é que parece que Machado de Assis não coloca seu romance como expressão do realismo, como romance realista, mas como se fosse algo totalmente à parte. Isso é muito interessante. O primeiro grande marco do realismo na literatura é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E esse romance foi publicado em 1857. Memórias Póstumas, por outro lado, foi publicado em 1881. Nós estamos falando de praticamente um quarto de século de diferença. E durante todo esse tempo não houve nenhuma grande expressão do realismo no Brasil. Machado de Assis seria, portanto, o grande candidato para tampar esse buraco na história da literatura brasileira. Mas essa é uma forma um tanto estrangeirizante de ver as coisas, como se a história da literatura brasileira estivesse seguindo à risca as tendências da literatura europeia. Embora seja verdade que nossos autores estivessem ávidos de imitar os europeus e o fizessem com bastante atraso, apesar disso, também é verdade que nossos maiores escritores ultrapassavam essas limitações. E Machado de Assis, sendo o maior escritor brasileiro do século XIX e talvez de todos os tempos, certamente estava acima dessas limitações. Eu gostaria de propor o seguinte questionamento para você. O realismo se dá ao trabalho de retratar a realidade da forma como ela é, não é mesmo? Você considera realista uma história contada por um defunto? Uma história em que esse defunto zomba de praticamente todo mundo com quem conviveu, julga sem pestanejar, conta todo tipo de fofoca, afaga o próprio ego e se acha o maior gênio da história por ter tido a ideia de criar um remédio para curar a melancolia humana? Isso é realmente realismo? É um tipo de história que poderíamos realmente comparar com, por exemplo, Madame Bovary? Outro exemplo. Você considera realista uma história contada por um cara perturbado, que mandou construir uma casa igualzinha à casa em que morou na infância, que fica remoendo sua história de amor mal resolvida da juventude e que se acha o maior injustiçado do mundo por tudo que sofreu? Você acha realista uma história em que nem dá para saber se o cara está falando a verdade ou não? Eu diria que não. Histórias como essa certamente entram na genealogia das histórias fantásticas e da sátira menipéia, cultivadas desde a antiguidade, tendo como seu grande representante Luciano de Samosata, uma das maiores influências de Machado de Assis, que ele menciona várias vezes em vários livros. Essa tradição perdurou por toda a história literária da Europa, e nos tempos modernos encontramos representada pelos grandes nomes de Rabelais e Cervantes. No século XVIII, encontramos também a obra de Laurence Sterne, influência fundamental em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essas obras primam pela caricatura, pelo riso, pelo fantástico, e jamais pelo realismo, mesmo quando tem personagens verdadeiramente tocantes, como é o caso de Dom Quixote. Considerando tudo isso, eu diria que Machado foi mais realista em sua fase romântica, através da análise psicológica e dos dilemas de suas personagens, do que em sua fase dita realista, de narradores não confiáveis e caricaturas divertidíssimas. Além disso, o interesse de Machado sempre foi nas dinâmicas entre indivíduos e não em questões sociais, como veremos mais tarde no Brasil em autores como Graciliano Ramos. Por outro lado, se Machado se afilia a uma tradição que tem origem na antiguidade, é também verdade que ele adianta tendências que serão desenvolvidas só no século XX, como vemos, para ficarmos apenas na América Latina, nos contos de Borges. Mas enfim, finalmente chegamos a Quincas Borba. Como já dissemos, Memórias Póstumas foi publicado em forma de livro em 1881. Em contrapartida, Quincas Borba será publicado em forma de livro em 1891, uma década depois e já no período republicano.
Nesse intervalo, obviamente, Machado não ficou sem escrever nem publicar nada, tendo escrito o romance Casa Velha, que só foi publicado em livro em 1943, e que, curiosamente, mantém uma estrutura bastante tradicional. Publicou também as coletâneas Papéis Avulsos e Histórias Sem Data, dois livros que contêm alguns de seus contos mais famosos, entre os quais O Alienista, Teoria do Medalhão, A Sereníssima República, A Igreja do Diabo e outros. Então, se por um lado os contos de Machado aprofundam seu pendor satírico e fantástico, seu romance Casa Velha, que não foi publicado em livro em vida do autor, manteve uma estrutura convencional, em vez de continuar a ruptura inaugurada por Memórias Póstumas. Mas isto se dará sim em Quincas Borba. Quincas Borba difere de Memórias Póstumas principalmente no tom. Narrado em terceira pessoa e não em primeira, não encontramos aquele relato pessoal, subjetivo e intimista de Brás Cubas. Também os mais de 200 capítulos não possuem títulos. Isso cria uma situação bastante curiosa, porque, diferente de Brás Cubas, fica mais difícil se orientar ao longo do livro para criar referências cronológicas. Também, quando cada capítulo tem um título, nós já sabemos que aquele capítulo vai desenvolver o tema exposto em seu título como uma espécie de mini-tese, o que muito contribui para os efeitos das piadas de Brás Cubas. Em Quincas Borba, nós não temos isso, o que pode causar um estranhamento ao leitor que acaba de chegar do primeiro livro, e que talvez seja uma das razões por que alguns críticos consideram Quincas Borba uma narrativa menos refinada. Mas em Esaú e Jacó, Machado de Assis voltará ao uso da terceira pessoa e de forma mais amadurecida, o que mostra que não é a perspectiva do narrador que prejudica o desenvolvimento de Quincas Borba. É importante mencionar esse estranhamento porque Quincas Borba é um spin-off de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você leu Memórias Póstumas, e esse é um questionamento que o próprio autor faz no início de Quincas Borba, você se lembra que em determinado momento do livro, Brás Cubas reencontra um antigo amigo de escola e de infância que andara sumido. Esse amigo é um filósofo muito peculiar, que expõe a Brás Cubas os principais delineamentos de sua filosofia e que acaba descambando na loucura. Antes de morrer no Rio de Janeiro, o filósofo some um tempo em Minas Gerais. Pois bem, ao vermos o nome de Quincas Borba no título do livro, somos levados a pensar que o filósofo será o protagonista da nova história. Mas na primeira página já descobrimos que não. Desde o início, sabemos que o livro conta a história de Rubião, amigo de Quincas Borba de Barbacena, Minas Gerais, que pelos acasos da vida se tornara seu herdeiro universal, ficando podre de rico. Para o leitor não ficar carente, no entanto, o cachorro do filósofo também se chama Quincas Borba. Então nós não deixamos de ter um Quincas ao longo de toda a história. Mas o que justificaria esse título? O fato de que neste romance observamos a filosofia de Quincas Borba, o humanitismo, na prática. Mas afinal, do que se trata o humanitismo? A palavra humanitismo vem de humanitas, humanidade em latim. Segundo Quincas Borba, humanitas é o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta três fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Uma explicação bastante abstrusa e confusa, que também tem a intenção de soar engraçada, ainda mais considerando o espanto de Brás Cubas ao ouvir as palavras do amigo. Mas essa primeira definição, apesar de confusa, é importantíssima, porque contém o sentido de todo o pensamento borbiano, que é uma sátira da luta pela sobrevivência nos moldes darwinistas e positivistas. Se a humanidade é o mesmo homem repartido por todos os homens, isso quer dizer que nenhuma ação de um homem contra outro é um dano. E Quincas Borba ilustra isso com a imagem do carrasco, quando ele descreve uma execução pública. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. Da mesma forma, quando alguém faz um bem a outra pessoa. E Quincas Borba exemplifica isso falando do próprio jantar.
do concurso de quantas inúmeras pessoas que trabalharam para que chegasse um frango no seu prato. A conclusão que Quincas Borba faz a Brás Cubas é que a dor é uma pura ilusão. Ora, se pensarmos um pouco a respeito, chegaremos à conclusão de que o humanitismo, levado às suas últimas consequências, cria uma sociedade imoral, ou, se vocês preferirem, amoral. Porque no fim nada importa. Se alguém mata alguém ou alguém causa outro dano a alguém, tanto faz. Se alguém faz caridade a alguém ou ajuda de outra forma, também tanto faz. Se a humanidade é o mesmo homem repartido por todos os homens, a individualidade se anula e qualquer dano ou benefício que um indivíduo sofre é nulo diante do quadro geral. Isso fica muito claro na exposição que Quincas Borba faz de sua filosofia a Rubião. Agora ele não está mais falando com o esclarecido Brás Cubas, mas sim com um homem simples do interior. Quincas Borba diz a Rubião que para entender a sua filosofia, bastava que ele soubesse de como morrer a sua avó. Nesse relato, o filósofo é taxativo ao dizer que não existe morte. É onde chegamos na célebre frase do livro, vou ler para vocês. Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então Rubião pergunta: mas a opinião do exterminado? Não há exterminado. Desaparece o fenômeno. A substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha não tem opinião. A imagem da bolha é importante porque mostra como a individualidade humana é anulada dentro dessa grande sopa da coletividade, que justificaria o progresso a todo custo, num contexto capitalista de industrialização, e a irrelevância geral da moralidade, não existindo mais mal nem bem. De toda a explicação que Quincas Borba faz a Rubião, o pobre mineiro só fica com uma frase na cabeça: ao vencedor as batatas. E com isso ele vai, podre de rico, para o Rio de Janeiro, onde será não o herói de Humanitas, mas sua vítima. Ao chegar no Rio com o cachorro Quincas Borba, Rubião logo fará parte de um círculo social seleto, e dentro desse círculo nós acompanharemos o seu declínio até a loucura e a miséria. Logo de cara, alguns de seus comensais já começam o trabalho de tirar proveito de sua riqueza. Mas Cristiano Palha e Sofia, o casal que se tornará o centro das relações de Rubião, desde sempre se mostraram amigos, até que Rubião começa a demonstrar interesse romântico em Sofia. Se tivéssemos mais tempo, seria interessante se delongar um pouco mais sobre essas duas personagens, que estão entre as melhores de Machado de Assis. Em Quincas Borba também encontramos o tema do adultério, e num primeiro momento poderíamos pensar que haveria um triângulo amoroso entre Rubião, Sofia e Cristiano Palha, mas não é o que acontece. É como se a personagem de Sofia tivesse vida própria no romance e seus sentimentos apenas acidentalmente tivessem algo a ver com Rubião. Ao longo do livro, como ficou dito, acompanharemos o longo declínio de Rubião à pobreza e à loucura, e nessa jornada, apenas uma única pessoa se compadece de vê-lo decair a esse estado, que é Dona Fernanda, uma gaúcha que ocupa um lugar central em um dos subenredos do romance. Mas do enredo, que não analisarei por completo aqui, gostaria de destacar o ponto que considero mais importante, para podermos finalizar o vídeo
e que ilustra perfeitamente a tese humanitista de Quincas Borba. A sociedade que rodeia Rubião e que acompanha seu declínio, em geral, não se compõe de pessoas más. As pessoas são apenas bolhas na grande sopa da humanidade. Cristiano Palha e Sofia são apenas um casal comum da elite fluminense de seu tempo. A ambição comercial de Palha, que o leva a explorar Rubião quando este já dá sinais de demência, a vontade de Sofia de ser desejada por outros homens, nada disso são coisas fora da casinha. São um tipo de sentimento de pessoas comuns. São os nossos próprios sentimentos. Eles, inclusive, só começam a tratar mal Rubião depois que ele dá em cima de Sofia. A forma como os antigos amigos de Rubião o tratam não difere muito da forma como nós trataríamos uma pessoa em situação semelhante. Não difere da forma como olhamos torto para os mendigos da rua, como competimos muitas vezes com nossos colegas de trabalho, como lidamos com os membros da nossa família e como muitas vezes nos sentimos desconfortáveis quando vemos pessoas próximas de nós se dando bem na vida. Isso é fato, essas coisas acontecem. E muitas vezes somos nós mesmos que cometemos essas atrocidades. Nesse respeito, o Quincas Borba pode funcionar como uma espécie de espelho, para que cada leitor olhe para si mesmo e veja suas próprias mazelas, veja suas próprias falhas na convivência com os outros. É muito fácil nós termos pena do destino de Rubião quando lemos o livro, mas será que nós agiríamos diferente se estivéssemos ali do lado daquele cara esquisito, que ficava sonhando em ser imperador e ficava dando dinheiro para todo mundo? Será que nós realmente seríamos caridosos como Dona Fernanda, quando é muito mais fácil e confortável termos a atitude de Cristiano Palha e Sofia? Daí vamos a outra reflexão. Sem querer, o filósofo Quincas Borba resumiu numa única frase um pensamento de primeira ordem. Ao vencedor, as batatas. Será que realmente vale a pena derrubar o nosso próximo para que fiquemos com as batatas? Este é realmente um prêmio tão valioso e importante? Ou será que o ódio e a compaixão dos perdedores não passam de um conto do vigário para que continuemos a lutar por coisas supérfluas? Usando o humanitismo, Machado de Assis expõe a hipocrisia, o oportunismo e a crueldade velados sob a aparência de civilidade. E muitas vezes somos nós mesmos os hipócritas, oportunistas e cruéis. Em conclusão, apesar de alguns problemas formais, como da ausência de títulos nos capítulos, Quincas Borba é uma sátira poderosíssima. Mas para voltarmos à discussão anterior sobre Machado ser ou não um autor realista, nós poderíamos nos perguntar o seguinte: o livro não contém elementos fantásticos como em Brás Cubas, narrado por um defunto. Logo, não seria possível dizer que Quincas Borba realmente é um romance realista? Para mim, a resposta é bem clara. Quincas Borba é tão realista quanto Dom Quixote. Em Dom Quixote, também não há elementos sobrenaturais ou fantásticos dessa natureza, como nos romances de cavalaria que Cervantes satiriza. Mas um romance como Dom Quixote jamais se enquadraria na estética realista do século XIX, e o mesmo podemos dizer sobre Quincas Borba. Nem a presença de elementos de outro mundo são requisito para uma obra não ser realista. Toda grande sátira requer que o autor conheça bem a sociedade em que vive e a retrate de forma reconhecível. Daí o sentido da expressão latina castigat ridendo mores, que diz que o escritor castiga os costumes rindo. Ora, para castigar os costumes rindo, é preciso que o escritor conheça bem esses costumes e retrate bem esses costumes. Mas esse retrato não é aquele que os realistas pretendiam. Com este vídeo, então, eu deixo essa reflexão, para que pensemos os nossos autores em seus próprios termos e não tentando encaixá-los a todo custo em classificações estéticas europeias. Machado de Assis foi um escritor de estatura suficiente para trilhar o seu próprio caminho e não ser um mero copiador de tendências estrangeiras, o que, a meu ver, só o torna ainda mais gigante. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção para quem ficou até o final do vídeo e nós nos vemos no próximo. Tchau.